tava falando dessa parte aí, João, e uma das exercícios que. Assim, uma das coisas que eu mais admiro em você, já puxando sua bola aqui mesmo, é que tu consegue fazer um negócio muito difícil ser uma coisa fácil e divertida e, tipo, leve, sabe? E aí eu lembro muito de um exercício que tu fez, que era de planejamento financeiro. Acho que eu até falei pra você, né? Que era para fazer uma planilha, fazendo suas metas a curto, médio e longo prazo, colocando o Hum, máximo de detalhe possível, quanto que ia custar a faculdade, quanto que ia custar o carro que eu queria. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que pensar nisso, né? Não adianta só querer, eu tenho que planejar. Aí eu falei assim, é muito difícil isso. Como eu quero ter uma casa com planejamento, ganhando R$ 3.000 por mês? Aí quando você vê que realmente é difícil a vida. Mas nessas aulas foi muito legal, porque tive a primeira chance de sair do campo das ideias e colocar ali no papel, na prática, me planejar. E, tipo, eu amei tantos exercícios, ficou marcado pra minha história. Então, muito obrigado, João. o exercício eu gosto muito de fazê-lo, embora tem momentos, né, durante o tempo do exercício, que é de alegria, empolgação, depois dá uma tristeza, uma revolta, um ódio, tem aluno que fala, professor, eu só terminei na força do ódio, e depois tem um realismo, porque esse é um planejamento, né, de uma pessoa durante 15 anos, 5, depende do curso, eu dou um tempo. E aí no começo, todo mundo escreve um planejamento assim, daqui a 5 anos eu vou estar com um apartamento, pós-graduação, doutorado. Eu, na minha experiência, estou aqui só falando, sei que vai dar Aham, vai isso. lá, vai lá. Vai dar tempo para tudo isso. Mas é legal porque tá aquela empolgação, depois o pessoal começa a pesquisar, né? Como você mesmo comentou, não, putz, então vou precisar gastar isso. Aí começa a dar aquela depressão, né? Nossa, então não vai dar certo minha vida, tudo que eu estava planejando. Dá um choque. Mas o legal é isso, né? Que depois, no final do trabalho, a intenção é que no final você já está com senso de realidade. Aí você consegue planejar de verdade. Fala, não, é possível realizar. Agora tem tudo isso pronto. É legal. E tá vendo? E nesse sentido, você trabalha conceitos de planejamento, trabalha conceitos financeiros, você pode trabalhar ali educação financeira, de aplicação de recursos e tudo mais. É um assunto teoricamente chato para muitos, mas, poxa, você vê utilidade no dia a dia. Conhecimento, ele é isso. Eu acho Uhum. que quando vocês gostam, é por mim. Não existe pessoa que não gosta de estudar. Eu acho que todo mundo gosta. O ruim é Uhum. você estudar algo chato que você não quer. Verdade. Mas quando você quer um assunto, você estuda. Por um exemplo, vocês estão pesquisando muito para a empresa. E não é chato. É super empolgante, porque vocês estão empolgados, vocês querem. Então, o meu desafio é tentar fazer com que o aluno ele entenda isso. Quando ele aprende, ele sente esse prazer, é as pequenas metas, né? E Uhum. aí, ele sentindo esse prazer, ele vai estudando mais. Mas acho que o ser humano gosta de conhecimento, sim. É muito gostoso quando você aprende, né? O ruim é você estudar um monte de coisa e não aprender merda nenhuma. Quando você aprende, dá um prazer, dá vontade de estudar mais. Não Sim. sei vocês, se vocês já fizeram prova, mas eu lembro de épocas, e ainda hoje, falava, nossa, que da hora que é isso, mas eu só tinha prazer na prova, porque eu estudei para a prova. Faz Uhum. sentido. Aí eu entendi, e aí eu falei, que legal, mas já era o final do curso. Falei, que merda, se eu tivesse estudado antes, acho que eu ia ter aproveitado mais. Uhum. Nossa, isso aconteceu várias vezes comigo. Mas é por quê? Porque você se forçou a estudar e aí você entendeu, você sentiu prazer naquilo, mas foi só no final do curso, né? Porque te precisava da prova. Sim, nossa, eu aprendi tanta coisa no dia da prova. Eu falei assim, por que eu não prestei atenção nisso? E aí sempre vem aquele sentimento, né? Mas no próximo semestre eu vou melhorar. Aí É, você é uma coisa. fala, por que eu não preciso dessa? Aí vira um ciclo vicioso. Isso é verdade. É difícil quebrar isso. Eu tô há 33 anos tentando quebrar, mas é difícil. Prova serve para isso, para vocês que já estão entrando na área de educação, a prova não serve para provar nada, ela serve também como estudo. Eu uso muito avaliação, usava muito prova, porque ela serve para o aluno aprender. Não Uhum. me interessava se na sua diploma o aluno ia tirar azul ou vermelho, né? Eu ficava triste, porque ele queria tirar, vocês se cobravam muito. Os alunos tinham aluno que até hoje ele me encontra e fala, professor, perdão, porque nenhuma das 3 provas que eu fiz com ele, cara, você não tem que me pedir perdão nenhum. O que eu queria é que ele se esforce. Então, o fato de eu cobrar, e eu cobrava, eu era chato. Mas o fato de eu cobrar bem cobrado era para forçar a estudar. E muitos comentavam, professor, eu aprendi em 2 meses o que eu passei 2, 3, 4 anos sem aprender.
isso é interessante. A avaliação numa escola tem que servir para isso. E um professor, quando tem essa ideia, ele não vai castigar o aluno, ele vai avaliar o aluno. E avaliar não é para reprová-lo, nem passá-lo. É só para ver se ele está aprendendo e ajudar nisso. Eu aprendi com professores, tá? Não estou falando de mim, não. Eu só estou repetindo. Tenho uma questão interessante a respeito do que você acabou de falar, que você disse que a gente precisa gostar do assunto para estudar, para ter prazer em estudar. Só que ao mesmo tempo, ó, a Júlia, ela falou que odeia cálculo, mas amava as aulas do João. E você também disse que você tinha um papel, os alunos falavam que nas suas aulas eles gostavam mais. Ah, pô, cálculo é ruim, mas com o João é mais fácil. Qual que é o papel do professor nesse sentido da aprendizagem? Visto que, assim, talvez nem sempre o cara precise gostar daquilo para gostar da matéria ou para gostar de aprender. Talvez o professor ajude nisso. Como fazer isso? Pergunta do século aí, olha. O professor, ele tem total peso na minha percepção. Não estou sendo o dono da verdade, mas acho que o professor ele tem total peso quando o aluno odeia ou ama uma disciplina. Né? Matemática, como a maioria de vocês tiveram aula comigo nessa área, matemática não é ruim. Ai, mas eu odeio matemática. Eu acho que quem odeia matemática teve um professor ruim, ou vários professores ruins. Parece que é feito de propósito, sabe? É feito com que vocês odeiem a matemática mesmo. Porque se vocês odiarem a matemática, quem ama a matemática vai usar ela, né, contra vocês. Então, o banco faz conta e você não percebe, as empresas, o governo, não importa quem seja, se você não gosta da matemática, alguém vai fazer essas contas para você e esse alguém vai ganhar. Então, parece que é feito de propósito. Não que não tem ninguém pensando, mexendo as cordinhas, mas parece que é assim. Então, muita gente odeia matemática, mas é porque teve um professor ruim. O que eu tentei, sempre tento nas minhas aulas, é quebrar isso. Eu mostro, olha, a matemática não é ruim, o professor é ruim, não significa que eu também sou bom. Se você estiver odiando a minha aula, é porque sou eu que sou ruim, não é a matéria. Quebra esse gelo, quebra esse monstro e vamos desmistificar isso. O professor ele tem um peso muito grande. A maneira como ele passa isso, ele pode passar um negócio muito chato e maçante, ou ele pode passar algo muito empolgante e divertido. Eu sempre tentei entrar em sala de aula, eu posso estar... Já teve dias que eu estava acabado, eu não aguentava mais, eu estava cheio com N porque eu sou ser humano, tenho vários problemas na vida, mas vocês não têm culpa. Então, quando eu entro naquele portal, que é a sala de aula, nossa, eu desligava, eu consigo fazer isso, né? Na grande parte das vezes, eu consigo tirar uma chavinha, eu esqueço do mundo, por isso que eu adoro dar aula, eu esqueço do mundo, e aí ali eu estou sempre com carinho, com amor mesmo, eu gosto de fazer isso. E aí, como eu gosto, eu faço de uma maneira que não é dolorida. Se não é dolorida, o aluno não percebe ele não sente ali um desgaste, ele não sente algo ruim, porque eu estou fazendo aquilo com amor, então ele vai sentir amor. Né? Parece uma coisa muito, ai, que lindo, que fofó, é amor, gente. Não, não é. Tem dia que você quer matar tem dia que você quer esganar, tem dia que você está sem paciência, você também está cheio de coisas, mas o professor ele tem que tomar muito cuidado. Dar aula não é chegar lá e só falar o conhecimento, que é um modelo tradicional, antigo, que já não cabe mais nesse século. O professor tem que ter técnica, tem que ter estudo. Dar aula também não é esse papo que muita gente fala, você nasceu com esse dom. Não é isso. Né? Não é um dom. Você pode ter uma facilidade de explicar. Isso eu tive, realmente. Né? Antes de começar a estudar para ser professor, eu já tinha uma certa facilidade em explicar as coisas. Mas essa facilidade não significa que se você não tem, você não pode adquirir essa habilidade. O professor tem que estudar, tem técnica, tem didática, né? Tem que estudar. E aí, na matemática, eu percebi o seguinte, desculpa se eu estiver falando demais, você pode me cortar. Fica à vontade. Né? Tem perfis de professores cuidado, gente, olha o que eu estou falando, não generalizem. Né? Senão meus amigos vão me matar. Vai ser cancelado, vai ser cancelado. Eu posso ser cancelado, mas como eu não acesso mais nada, pode.
Mas tem perfis de professores que é o seguinte, quando você vai estudar licenciatura, eu fiz 2 anos de licenciatura, eu interrompi, porque tive outras questões na vida, lá na Unifesp, aqui em Diadema, propaganda, ó, federal em Diadema, e muitos alunos de Diadema não sabem. Muito boa. Sensacional, muito boa. gente. Unifesp em Diadema, ó, vale a pena. Lá eu aprendi muito. E tem as disciplinas, todo professor de matemática, ele vai aprender matemática e ele vai ter aula de didática, ele vai ter aula na área de educação, porque ele vai ser professor. O de filosofia vai aprender filosofia e vai aprender como lecionar, certo? Uhum. Todo professor que vai se formar, ele tem a área que ele vai se especializar e a parte de ensino. Essa parte de ensino, isso é uma experiência que eu senti. Ela é mais negligenciada pelos próprios estudantes que vão se transformar em professores, né? Então, por exemplo, quando eu estava lá na Unifesp, eu tinha física, biologia, química e matemática. Os alunos se matavam de estudar aquilo. A parte de didática, a parte de, enfim, de toda a discussão da escola e da aula, eles levavam ali no banho-maria, eles não se dedicavam tanto. Por quê? Porque a paixão deles estava nas exatas. Uhum. Então, eu acho que alunos de exatas, eles se focam mais na área que está se especializando e esquece essa parte. E aí ele acaba sendo um professor meia boca. Uhum. Na área de humanas, é meio que o contrário, mas assim, ele se preocupa muito com as questões humanas, mas também ele esquece que ser professor também tem a parte burocrática, tem a parte de aplicar conhecimento, de aplicar prova, tem toda uma parte pedagógica que tem que ser feita, né, e burocrática e chata. Eu odeio fazer chamada, mas é preciso, sabe? Uhum. Porque tem que ter controle, tem que ter, sabe? Tem que ter toda essa parte de administração da escola, inclusive. Os professores da área de humanos, eles são mais dispersos, eles faz tudo meia boca. Então parece que é tudo assim, né, nesse sentido. E de matemática, é isso, o professor me parece, e aí, graças a Deus, tem professores que não são assim, eu tive professores assim, mas me parece que é isso, eles largam um pouco. Ser professor, gente, é complicado porque você tem que ter 2 profissões. Você tem que ter a sua área de especialidade e estudar para dar aula. É de coisa diferente. Você quer ser professor de marketing, você vai ter que ser muito bom em marketing, e aí você tem que ser muito bom em didática, em dar aula e tudo mais. Então você tem que estudar 2 coisas. E o ser humano, às vezes, ele não dá conta, então ele vai ter que optar. Qual das 2? Ah, não, o mundo fala que eu tenho que ser muito bom na área X. E aí você deixa em segundo plano a didática. É por isso que vocês, inclusive, são muito essenciais, né? Uhum. Porque esses cursos que a Campia está fazendo vai aí suprir muita parte que o professor não teve, ou que ele precisa, né? Tanto da parte burocrática e técnica de dar aula, quanto da parte ali do conceito mesmo. Precisa ter essas discussões. Sim, sim.